Olá, para quem não me conhece, eu sou Samira, terapeuta, mística, nômade, e eu compartilho experiências de transformações que eu vivi e tive grandes aprendizados. Hoje eu quero compartilhar como foi o processo da negatividade na minha vida. Eu já falei por diversas vezes sobre a lei da atração. De uma forma geral, o que nós pensamos, nós atraímos, né? Os nossos pensamentos, eles têm uma força muito grande, então o positivo atrai mais positivo e o negativo atrai mais negativo. É uma forma bem generalizada de como acontece. Parece muito fácil pensar que é simplesmente focar no positivo e simplesmente vai vir positivo, a partir de agora eu vou ser positiva e tudo vai ser positivo na minha vida. Mas a verdade é que a todo momento a nossa mente viaja, né? Viaja em coisas negativas, viaja em preocupações de coisas do futuro que nem acontecem. O tempo todo a nossa mente também faz comparações de coisas que aconteceram no nosso passado e que não foram positivas, experiências positivas, né? Então ficou aquilo que ficou negativo, é como se a gente registrasse aquele momento, né, na nossa mente, e sempre que vem uma situação parecida com essa, vai acontecer o que? A nossa mente puxa essa situação negativa e a gente já começa a imaginar e a viajar e pensar que aquela é a nossa realidade ou que aquilo vai acontecer de novo. É exatamente nesse ponto em que nós estamos a todo tempo bloqueando o nosso fluxo da abundância. A gente alimenta com essas situações, essas vivências, e é por isso que nós falamos sobre trabalhar as nossas sombras, porque essas sombras vão alimentando esse negativo e a gente vai atraindo mais disso na nossa vida. Sempre foi um ponto muito interessante a negatividade, né? Porque eu nunca me via como uma pessoa negativa. Eu sempre achava que eu era uma pessoa realista. Para todas as coisas negativas que passavam, as preocupações que tinham na minha cabeça, eu tinha justificativas do porquê que aquilo acontecia. A forma como a sociedade funciona, ela tem como objetivo colocar um medo diário. O medo em tudo, através das informações, é uma forma de controle. E através desse controle, nós consumimos, nós fazemos o quê? Nós não conseguimos ver, a gente acaba acreditando e justificando com ideias e com pensamentos que nos impedem de compreender e de utilizar o nosso poder interno de manifestação. Nós podemos materializar as coisas. Só que isso só acontece quando a gente tira as camadas de negatividade que existem dentro da gente, e são várias camadas. É por isso que em quase todos os vídeos eu falo muito sobre as sombras. Reconhecer a sombra é tudo aquilo pendente que tem dentro da gente. Nós não conseguimos ver por algum motivo e normalmente tem muito a ver com os nossos traumas, com as coisas, situações que aconteceram quando éramos crianças, está tudo muito ligado com os nossos pais e com a nossa ancestralidade, é perceber tudo isso, trabalhar essas sombras. A gente veio aqui nesse mundo, nesse planeta, nessa encarnação, para trabalhar o nosso poder interno. A gente não está aqui de viagem e a gente precisa se conhecer. Jesus dizia, conhece-te a ti mesmo. Essa questão da negatividade também é uma coisa que não é todo mundo que carrega de uma forma intensa, mas tem pessoas que sabem facilmente ver de outra forma situações, porque é muito uma questão de perspectiva também. Ter um olhar diferente, ter uma perspectiva e focar nas infinitas possibilidades que são positivas e não nas que são negativas, né? Naquele pontinho absurdo negativo que pode acontecer e às vezes a gente foca de acordo com essas experiências que a gente teve. Então eu vou contar o meu processo para que você, se você tem esse problema relacionado à negatividade, entenda como foi, como partiu, como eu consegui ver e como eu consegui encontrar a solução. O começo da minha percepção de que eu era uma pessoa negativa foi viajando, né? No meu caso, foi a minha experiência. Você não precisa ter o mesmo caminho que o meu para perceber ela, tá? Eu tinha um conceito muito forte dentro de mim no passado, que era o seguinte: sempre que eu encontrava pessoas que eram muito abundantes ou pessoas super positivas, me deixava um pouco incomodada porque eu tinha o conceito de que essas pessoas eram assim porque elas tinham muita sorte financeira na vida e que se elas não tivessem, a vida seria diferente, né? Que elas não entendiam a minha realidade. O que aconteceu quando eu comecei a viajar é que eu conheci várias pessoas que não tinham a sorte financeira, ou seja, não nasceram em berço de ouro, não tiveram oportunidades ao longo da vida, mas que elas faziam as oportunidades acontecerem. Pessoas que simplesmente tinham confiança e certeza de que elas conseguiam materializar no
momento em que precisasse, de que iam surgir pessoas, de que ia surgir um trabalho, de que ia vir o dinheiro que elas quisessem, a quantidade que elas precisassem. É uma coisa que realmente não tem como contar, era uma coisa que eu vi acontecer. Eu vi acontecer com diversas pessoas. Elas conhecem um segredo, né? Um grande segredo da vida. Essas pessoas, uma das coisas que elas tinham é que elas criaram um estilo de vida que era perfeito para elas, era a forma como elas desejavam viver, independente do que os outros pensavam. Elas tiveram muita coragem para poder mudar conceitos que estavam arraigados na família, conceitos que precisavam ser vistos mesmo, trabalhados de frente e que impediam de ver a vida com um novo olhar. Algumas dessas pessoas foram muito sinceras comigo em algumas experiências que nós tivemos juntas e falaram: olha, você tem uma visão muito negativa da vida. Isso era uma coisa que me trazia uma dor imensa, assim, uma dor muito grande. Eu não aceitava de escutar isso, eu não achava que eu era negativa, eu realmente, para mim, as primeiras vezes que eu escutei isso, inclusive eu tive raiva das pessoas que me falaram isso. Teve uma pessoa em minha vida que foi um ex-namorado argentino, nós ficamos um tempo juntos, tivemos muitas aventuras e em uma dessas foi vivendo 6 meses nos Estados Unidos. A partir dessa aventura que nós tivemos lá, muitas coisas aconteceram relacionado a eu ter uma visão sobre essa questão de ser negativa. Esse tempo que a gente viveu nos Estados Unidos foi muito intenso, porque todas as coisas que a gente planejava não dava certo. E a gente sempre precisava refazer tudo de última hora. Os planos nunca davam certo. A gente planejava ir para uma cidade, acontecia algo, a gente tinha que ir para outra. Eu sou uma pessoa que gosta dos imprevistos, uma parte de mim gosta muito, outra parte fica triste quando não acontece, mas lá era mais triste porque a gente estava gastando em dólar, né? Então era muito preocupante se a gente tinha que ter gastos a mais, tinha que ser tudo muito bem planejado. Tinha que ser, mas a gente não conseguia, nunca, nessa viagem realmente nada saía conforme os nossos planos. Lá nós acabamos tendo experiências diferentes, eu e ele. Então ele ia para um lugar, ele sempre estava num determinado lugar, eu tinha que ir para outro e a gente comprou uma van. A gente vivia dentro dessa van, a gente ia viajando, conhecendo os lugares e fazendo algumas coisas. Então, na maior parte do tempo, eu acabava ficando na van sozinha. O que aconteceu? Várias coisas aconteceram comigo na van. Eu tinha também o conceito de que coisas de carro, os homens que deveriam resolver. E lá eu tive tantas experiências que eu tive que aprender sozinha. Por várias vezes eu saía e eu deixava a luz ligada, ou ele também deixava ligado, a gente esquecia porque tinha que desligar, ela não desligava automaticamente, a luz do farol. O que acontecia? A bateria acabava, e ela acabava, nossa, muitas vezes ela acabou comigo, então tinha que fazer chupeta, e eu tinha, lá não é tão fácil como chamar alguém que tem um carro e pedir para fazer chupeta. Eu tinha que ir numa loja especializada que tinha para poder carregar a bateria, porque as pessoas não me ajudavam, não paravam. Ou vinha o rapaz do Uber, eu tinha que pagar um Uber, e às vezes, se ele fosse simpático, ele poderia me ajudar a fazer chupeta. Enfim, sempre acontecia esse tipo de coisa comigo, e eu sozinha. Em um outro momento, eu tive que buscar uma pessoa no aeroporto, estava indo de noite, era realmente numa estrada, assim, faltava 10 quilômetros ainda para chegar no aeroporto, e essa estrada era super, enfim, a van parou no meio do nada, ela não funcionava mais e era pista única, um tanto de carro me buzinando e me xingando, eu tive que conseguir parar ela um pouquinho embaixo de uma árvore que tinha, tive que chamar o reboque. Quando eu chamei o reboque, eu fechei a porta do carro e aí eu tranquei lá dentro, o rapaz ficou estressado comigo, porque ele disse que não, enfim, essas coisas aconteciam sempre comigo quando eu estava sozinha. No final da história, eu sei que tive que rebocar o carro, tive que ir para uma oficina que eu nem conhecia essa cidade, eu não fazia ideia que cidade era essa, eu fiquei na frente de uma oficina que o cara do reboque deixou, até que ela abrisse no dia seguinte, pudesse consertar, enfim, ficou lá também 2 dias e eu lá sozinha durante esse tempo para poder arrumar a van. Uma outra vez, em pleno trânsito de Los Angeles, a seta da van, ela parou de funcionar, e funcionava o pisca-alerta, então eu ligava o pisca, que ficava lá, mas eu não conseguia falar se eu ia para a direita ou para a esquerda, eu tinha que colocar a mão para fora e ficar fazendo sinal.
em pleno trânsito, sozinha, fiquei desesperada, até conseguir parar também nessa loja lá, comprar, e eu mesmo fiz a mudança, aprendi com o manual que eles me deram. Aconteceram várias coisas que foi ótimo, quando eu olho hoje, foi muito bom porque eu aprendi muitas coisas sobre o carro, muitas, nossa, bastante coisa. A outra coisa é que eu percebi que eu, como mulher, eu posso fazer várias coisas, muitas coisas, né, que eu não estava acostumada. E a outra coisa é que eu ficava com muita raiva, porque a maioria das vezes que isso tudo acontecia, eu estava sozinha. E ele também, né, ele não podia me auxiliar nisso, porque ele estava sempre ocupado fazendo outras coisas. Contando essa história, hoje eu consigo perceber que tudo isso aconteceu porque era o que eu atraía. Porque não acontecia com ele. E quando ele pegava também, ou seja, para ele as coisas eram sempre mais leves relacionado a isso. E para mim sempre acontecia várias coisas e eu ficava pé da vida. Para mim era sempre, mas eu atraía isso. Eu consigo perceber hoje que eu atraía isso. Através dos meus pensamentos e através das minhas atitudes, eram os meus medos e acontecia comigo. Esse meu ex-namorado é bem legal porque ele tinha uma energia muito forte de materializar coisas. Ele foi uma das pessoas que me mostrou que ele não nasceu com abundância financeira, mas ele fazia acontecer, ele ainda faz acontecer, é uma pessoa muito que sabe materializar o que ele deseja. E com ele aconteceu o princípio desse meu aprendizado sobre essa relação com a negatividade. Ele me falava muito sobre a facilidade de chegar onde eu quisesse, de ter o que eu quisesse, sem tanto sacrifício. Existe sim uma parte que a gente precisa fazer que tem a ver com a disciplina, tem a ver com saber o momento de fazer as coisas, de saber o tempo que a gente precisa se dedicar ao que a gente deseja, ao que a gente sonha. Claro, sempre vai ter um trabalho, um esforço, mas não precisa ser através do sacrifício. Ele era uma pessoa que falava muito para mim sobre isso. E o que foi mais lindo de tudo, porque antes eu comparava e pensava, mas pessoas que tiveram bons estudos, elas estão muito mais na frente do que eu. Elas têm muito mais do que eu. Eu sempre tive esse tipo de comparação. Mas ele conseguiu me mostrar o tanto de coisas que eu tinha que estava inclusive na frente dele em relação à linguagem, em relação a experiências que eu tive que ele não teve e que eu não percebia. E que eu não via isso como um diferencial, eu não via essas coisas como algo que fosse realmente um poder que eu poderia utilizar. Eu tive algumas experiências como vendedora e vender para os outros, principalmente algo que eu gosto muito, um trabalho de alguém. Para mim é muito fácil falar, nossa, fulano de tal é ótimo, o serviço dela é ótimo, ela faz super bem. E algo que eu sei que eu sou muito, muito boa, é difícil a gente olhar para isso e falar e vender o nosso peixe. É difícil. Ele me mostrava o tanto de coisas que eu precisava, primeiro, acreditar que eu tinha dentro de mim, para depois passar para essa parte de eu também posso vender o meu peixe. Eu também posso mostrar isso aonde quer que eu passe. Eu confesso que eu nunca entendi tanto as palavras dele como eu entendo hoje. Demorou 5 anos para processar bem tudo isso que ele me passou. Durante muito tempo eu neguei determinadas coisas que eram sombras minhas e que eu não queria aceitar, porque a primeira parte vem da gente entender que, ok, nisso eu não sou tão boa, nisso eu não tenho tanto, né? Eu não consigo tanto, ou eu tenho que realmente pedir ajuda para alguém. Essa aceitação vem primeiro. E depois entender que, ok, o que eu tenho, o que eu posso usar, como que eu vou utilizar a partir de agora esse poder interno que eu tenho. Essa viagem me ensinou muitas, muitas coisas na minha vida. Esse relacionamento que eu tive, ele foi um super reflexo, tanto da minha sombra como da minha luz. Ele também foi era uma pessoa do mesmo signo que eu, então tudo era muito intenso. Ele refletia muitas coisas que eu precisava trabalhar em mim. Nessa viagem nós tivemos muitos imprevistos, mas a gente também teve muitas aventuras, então através disso foram muitos os aprendizados, demais. Sou muito grata ao que nós vivemos e a ele na minha vida, porque me ensinou várias questões e a ser uma pessoa mais positiva, só que levou realmente 5 anos para processar tudo isso, para aos pouquinhos fazer a mudança. Porque como eu disse, são camadas. E essas camadas eu não consigo do nada falar hoje eu sou positiva. Não é assim que funciona. Eu preciso olhar para muitas coisas. Tem que trabalhar isso nas terapias, eu tive que olhar para várias questões. Quando a gente tem uma grande sombra na nossa vida, ela nunca se vai completamente. A gente consegue trabalhar ela aos pouquinhos,
transmutar ela, mas ela é um ponto de vulnerabilidade. Então eu sempre estarei em alerta em relação a ela. E o que eu preciso fazer? Primeiro, não alimentar essa negatividade. É muito fácil, ela continua vindo na minha mente, em diversas circunstâncias. E é muito fácil eu me ver em volta de pensamentos negativos novamente. Uma coisa que eu gosto de fazer é conversar com a minha mente, questionar ela. Exemplo, eu tô aqui fazendo o vídeo e de repente vem um pensamento na minha cabeça de que esse vídeo, de que tudo que eu falei tá horrível, não tá legal. Nesse momento eu posso parar e conversar com a minha mente e perguntar, será que não tá legal mesmo? Eu paro o vídeo, eu posso pensar um pouco, não tá legal por quê? O que eu gostaria? Qual é o objetivo que eu gostaria de passar nesse vídeo? Eu tô passando esse objetivo? Eu tô sentindo que tá legal? Eu posso arrumar, eu posso parar e arrumar, vale a pena eu gastar essa energia pra arrumar em alguma coisa, pra fazer? Se não, pronto, eu morro com isso aqui. Vale a pena? Ah, eu vou desistir dele, então eu vou simplesmente parar e amanhã eu volto a fazer. Mas eu tenho que trazer alguma solução. Agora, o pensamento negativo é o que? A gente vai viajando e vai vindo mais e mais e mais e mais pensamentos negativos. Eu poderia não ter parado e nesse momento, em vez de buscar essa solução, eu poderia simplesmente ter pensado mais coisas negativas, do tipo, nossa, é mesmo? Será que as pessoas não vão gostar do meu vídeo? Aí começa a vir outros pensamentos e mais pensamentos. Ah, é mesmo, as pessoas não gostam do vídeo. Aí eu lembro de não sei, algum comentário, alguém que falou alguma coisa, determinada coisa. Ah, o seu vídeo, não sei o que, eu não gostei de tal coisa. Aí eu começo a pensar, nossa, mas se não gostou, acho que nem vale a pena mais, porque fulano de tal, de 1600 e bolinha, me falou que não gostou e que eu não falo bem. Nossa, é mesmo, eu não falo bem. Percebe que, na verdade, eu alimento meu pensamento. E eu posso alimentar ele de uma forma positiva ou eu posso alimentar ele de uma forma negativa. Quando começo, a questão é ser consciente, né? Então eu começo a, para agora. E o que está acontecendo aqui? Tem nexo esses pensamentos? Faz sentido todas essas preocupações? Realmente tá me levando a algum lugar? Na verdade, não tá me levando a lugar nenhum. Ao contrário, tá me desmotivando e eu começo a pensar coisas que são totalmente nada a ver e que me fazem o quê? Ter medo. Me trava. E assim eu não consigo seguir. E aí o que acontece? O bloqueio do fluxo da abundância. Eu não consigo fluir, eu não consigo trazer movimento para minha vida, porque eu deixo que esses pensamentos negativos me parem. Assim eu também não consigo perceber o poder que eu tenho. Eu tô focando só naquilo que deu errado, eu vou focar só naquela pessoa que falou alguma coisa que não foi positiva, sendo que teve outras várias que falaram coisas positivas. É isso que a gente faz, é isso que é o pensamento negativo. Então, mesmo se eu continuo fazendo os vídeos, mas eu alimentei com todos esses pensamentos negativos, eu não soube cortar eles na hora que eu deveria ter cortado, dentro de mim eu tive um sentimento ruim, eu tive um sentimento de que as coisas não iam acontecer e que por mais que eu faça ele, o sentimento que eu tive é isso que eu estou materializando. Eu estou materializando uma coisa em que eu não acredito em mim mesma. É isso que normalmente a gente faz. Como a abundância vai acontecer se dentro da gente a gente alimenta o tempo inteiro coisas negativas? O tempo inteiro. É sempre uma escolha. A escolha que a gente tem a todo instante é, aparece isso, você teve primeiro consciência, ei, apareceram pensamentos que estão um pouco viajados aqui, que está começando a tá fazendo sentido, então a gente tem que ser consciente, questionar a mente. Outra coisa que também é muito bom, às vezes eu nem questiono, nem fico perguntando demais não, eu vejo que eu tô viajando demais, eu já falo, corto. Eu falo corto você ou eu falo cancelado, que é esse pensamento que veio cancelado. E às vezes eu fico o dia inteiro falando, eu corto você, eu corto você. Simplesmente foco minha mente em outra coisa. É uma escolha, mas não é uma escolha que a gente faz de um dia para o outro. É prática, é um hábito ficar fazendo isso. Tem que fazer isso toda vez, direto mesmo. Porque a nossa mente viaja na maionese o tempo inteiro. Outra coisa também é que eu sou muito detalhista às vezes, então às vezes eu me vejo me perdendo nos detalhes. Às vezes eu quero fazer tudo perfeitinho dentro da minha visão, porque nunca vai ser perfeito. O que eu faço? Ah, tá excelente, vamos lá, vamos pra frente que eu tenho mais coisas pra fazer. Então eu mesmo tenho que conversar comigo e falar, ei, vamos minha filha. Vamos seguir o passo. Eu gostaria que você parasse para pensar em uma coisa nesse instante. De todas as preocupações que você tem na sua vida, quais foram as que realmente aconteceram? E isso, para pensar na última decisão de hoje ou de ontem que você teve.
uma decisão não precisa ser tão importante, mas de algo que você ia fazer e você pensou, não vou fazer porque vai chover, não vou fazer porque isso, não vou fazer porque aquilo. O que realmente aconteceu que te impediu de fazer aquilo? Porque quando eu parei para pensar nas coisas, nas preocupações que eu tinha, eu percebi que simplesmente quase nada acontece. É tudo coisa da minha mente. É tudo baseado em uma experiência ruim que eu já tive alguma vez, que eu associei. E o pior, às vezes a associação que a gente faz não é nem com experiências nossas. Quanta coisa eu associava porque fulano de tal falou que aconteceu, que não sei quem. Às vezes eu nem conheço a pessoa e aquilo virou a minha verdade. Eu peguei aquilo como sendo a minha verdade. A gente precisa questionar mais. A gente precisa mudar o conceito. A gente precisa ver as coisas sob um novo olhar e parar de enrolar a gente mesmo, que a gente se enrola. Às vezes a negatividade é pra gente procrastinar, pra gente se enrolar, pra não fazer o que a gente tem que fazer. Nós podemos criar coisas, nós podemos materializar coisas a todo instante e a gente escolhe não fazer isso com esses pensamentos. É muito sério o que acontece dentro da nossa mente. O tempo inteiro a gente tá se engalobando, a gente tá se enganando. A gente tem que mudar isso. E aí vem uma outra questão. Eu percebi que eu me enganava muito através desses pensamentos. Como eu disse, levou muito tempo, gente, não é de um dia para o outro não, levei 5 anos desde o momento em que alguém me falou que eu era negativa. Hoje, eu tenho uma visão mais positiva, mas ainda tem o negativo na minha, é claro, ele ainda vem, como eu disse, eu estou sempre em estado de alerta, e é muito fácil voltar naquele estado de antes, é muito fácil. Já ouvi falar de pessoas de, porque você melhorou e você precisa ajudar o outro. Ajudar o outro vai dentro daquilo que para você não é um problema. Nesse caso do negativismo, para mim era um problema, e eu estou em constante transmutação disso. Ainda não é uma coisa em que, eu preciso sempre ter esse estado de alerta. Então, o que eu tenho que fazer? Me afastar de pessoas que são negativas. É muito mais fácil, em vez de eu trazer aquela pessoa para o positivo, é mais fácil em que eu acabe ficando nesse mesmo estado, porque é uma parte de vulnerabilidade mesmo. A minha recomendação é, qualquer característica que você tenha que seja uma vulnerabilidade sua, que você reconheça, ok, essa é uma parte em que eu não consigo, que realmente me custa, eu tenho que sempre estar atento a essa questão. Então se afaste de pessoas que têm essa mesma coisa, porque vai fazer com que você esteja nesse mesmo lugar novamente. A partir dessa mudança, eu comecei a me afastar de pessoas negativas. Às vezes começa um assunto, eu preciso realmente sair. Eu simplesmente viro as costas e deixo as pessoas falando, vou para outro lugar, invento qualquer outra coisa que eu preciso fazer. Porque estar naquele ambiente é uma escolha estar ali e alimentar esse negativismo. Eu não quero isso. Como jornal. Telejornal foi uma coisa que faz mais de 10 anos que eu não assisto televisão, que eu não tenho, que eu não vejo, que eu não faço nada. Mas se eu vou na casa de alguém e tem um jornal, é incrível como que em 5 minutos de jornal a minha vibração já muda. Eu já fico, parece que o mundo tá acabando, parece que realmente o mundo não tem jeito. É uma vibração, é uma frequência vibracional baixa determinadas informações. E a gente vai para essa vibração de uma forma muito fácil. Estou falando para as pessoas que têm essa vulnerabilidade, tá? Que pode não ser essa talvez do negativismo, mas de qualquer outra coisa. Eu escolho não ficar nessa sensação do medo. Então qualquer coisa, qualquer informação que eu sinto que vai me trazer isso, que não vai me agregar em nada, é isso que eu faço. Eu saio. Eu me afasto. Nem sempre a gente consegue, claro, óbvio. Se eu não consigo me afastar naquele momento em que eu estou ali ouvindo determinada coisa que me traz isso muito negativo e eu não consigo sair, então normalmente eu tenho também uma atitude que é dentro de mim, claro, na minha cabeça, no meu pensamento, eu começo a falar mantras. Então se eu tô passando por um lugar que é muito perigoso, eu sempre faço mantras. E eu foco nesse mantra ou eu foco numa luz que reveste o meu corpo e eu fico focada nisso. Enquanto eu estou naquele ambiente, se eu não consigo sair. A gente precisa começar a fazer essas mudanças, E para algumas pessoas isso vai ser super simples, para outras não, assim como foi para mim. São várias camadinhas
cada vez eu fui adicionando uma e outra coisa, até chegar num ponto em que realmente eu sinto que a minha vida é mais leve, que eu consigo perceber tanto de coisa que eu tenho dentro de mim e que nada me impede. A grande mudança que tem em relação à negatividade é que antes eu pensava muito nas coisas que me impediam de fazer aquilo. Então toda vez que eu tinha que tomar uma decisão de fazer algo, eu ia pensar nessas possibilidades negativas e que muitas vezes me faziam desistir, ou eu parava, ou se eu continuasse, como eu disse antes, eu continuo fazendo, mas sem acreditar dentro de mim, e aquilo dali faz com que não flua as coisas. A diferença é, no momento em que eu percebo algo e consigo ter o olhar sem nada negativo, né, eu já volto o olhar direto de uma forma positiva, eu consigo perceber tão claramente como tudo flui, como eu consigo ver tudo que pode dar certo, todas as boas coisas que podem acontecer, todas as chances que podem acontecer daquela coisa fluir mais e mais. E que existem muitas coisas, muitas, como se o meu olhar antes fosse totalmente quadrado, onde eu via só assim. E uma vez que a gente vê de uma forma mais positiva, sob um novo olhar, a gente enxerga assim e vai crescendo. É muito lindo mesmo, porque você consegue perceber as infinitas possibilidades que o universo, que a abundância do universo existe para todos nós, e tá aí para todos nós, mas a gente precisa saber usar ela. Outra coisa que deu uma super ativada em uma vida mais positiva para mim foi a minha mediunidade. Comecei a desenvolver ela, comecei com yoga, meditação, e aí comecei a entender os sinais do universo. Através dos sinais, o tempo inteiro a espiritualidade conversa com a gente. Ao longo desses últimos 5 anos, isso foi acontecendo comigo, de escutar a espiritualidade, de entender o que ela queria me dizer, através de números, através de animais, através dos sonhos. As interpretações, ou seja, não é uma coisa exclusiva minha, todos nós temos, todos nós podemos escutar. O sinal tá aí, basta a gente ver ele, basta a gente buscar ele, porque ele quer chegar até você, ele quer falar com você. O universo tem muitas formas de se comunicar. A partir dessas mensagens que eu comecei a receber e a interpretar, eu consegui entender todas as coisas. Por exemplo, se eu vou fazer determinada coisa, com esses sinais eu conseguia saber se esse era o caminho ou não, se eu deveria mudar. Ser guiada ao longo do caminho, né, traz muito conforto, traz confiança para a gente seguir o nosso caminho realmente confiante no que a gente está fazendo. Isso daí faz muita diferença. E aí depois veio, né, começou sem ser através, foram sinais mesmo de sonhos, de números repetidos. E depois veio as terapias. E através da constelação familiar traz muitas informações da família, de coisas da ancestralidade, tanto de coisas minhas, como também de conhecer quem está ao nosso entorno, ao nosso redor, ter mais empatia. Foi uma coisa transformadora na minha vida. Nos registros akáshicos é uma meditação profunda em que a gente acessa os guias espirituais. Através dessa meditação, tanto eu como a minha irmã, a gente consegue acessar, conversar com o guia das pessoas e os nossos. E isso é muito lindo. É ter a certeza de que a gente não está sozinho. A gente tem o tempo inteiro muito trabalho do nosso lado. A gente tem muita ajuda. Falta da nossa parte a gente entender esses sinais, entender qual é o trabalho, o que a gente veio fazer aqui. Tem um motivo, tem um propósito. A gente veio para fazer muitas coisas, né? A gente veio para trabalhar principalmente a gente mesmo. O nosso trabalho, ele é basicamente olhar para a gente, olhar para a nossa transformação, vai causar a transformação que a gente deseja no outro, ser auxílio do outro, mas é a nossa transformação que diz tudo. E cada vez que a gente transforma, tudo que está ao nosso redor também se transforma. Tem muitas formas de acessar a sua espiritualidade, de entender, de ter confiança no seu caminho. Bom, eu falei demais. Eu quero, antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para você pensar. Sentir preocupação pelos seus problemas, que pode ser um problema que você tem no trabalho, problema relacionado ao financeiro, problema relacionado à saúde. Toda vez que você tem um problema, quando você se preocupa no sentido de, ai meu Deus, eu tenho esse problema, e aí começa a pensar e sem sair do lugar, sem trazer uma solução realmente do tipo, ok, vou parar agora e trazer uma solução. Simplesmente se preocupar e ficar pensando naquilo, mas eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tenho, e aquilo fica na sua mente, fica. Toda vez que você tem esse tipo de preocupação, te traz alguma solução?
faz você sair do lugar? Tentar responder justificando também não te traz a solução, tá? O que te traz a solução é a tranquilidade, é você realmente parar, focando no que realmente precisa, na solução. O foco é sempre na solução. E se não tem uma solução para você fazer, se está fora da sua mão, se está fora do seu controle, adianta pensar nisso? Ao contrário, não adianta nada, né? Só vai fazer sua vida parar, só vai fazer sua vida andar para trás. E isso falando de experiência própria. É importantíssimo a gente se organizar. Então tem muitas preocupações da sua vida, tem muitas coisas que está na sua mão que você pode fazer, então para. Em vez de ficar se preocupando com ela, se organize. Arranja uma agenda, se organize, coloque todos os problemas que você tem e coloca quais são as soluções ou que dia que você vai separar para realmente cada dia você solucionar aquilo, mas precisa ter uma organização, precisa ter um movimento da sua parte e uma vez que você se movimenta, as coisas fluem. Quando você se movimenta pensando nas soluções, pensando no positivo, pensando que aquilo dali vai ter uma forma de se resolver, através da sua atitude ou através de uma ajuda da espiritualidade ou através de tudo junto, mas existe uma forma daquilo resolver. A minha proposta aqui é que você faça a experiência, tente se observar e experimentar, experimente mudar. Qual é a forma que você, né? Se você continua pensando sempre da mesma forma, você vai encontrar as mesmas respostas. Você vai encontrar uma mesma forma de viver, uma mesma forma de ser. Pessoas que chegam para você que tem essa, né, mesma energia. Então, você quer mudança? Precisa fazer coisas diferentes. Precisa pensar diferente. Precisa fazer esse esforço, essa determinação para colocar uma disciplina no seu dia a dia, para se organizar e para focar em ir tirando aos pouquinhos essas camadas. E eu sei que não é de um dia para o outro, é aos pouquinhos, mas é com paciência, é com amor, é com dedicação a gente mesmo, né? É olhar para a gente mesmo e falar, eu quero essa mudança, eu vim aqui para trazer paz e tranquilidade para mim. Possibilidades positivas podem ser infinitas, né? É uma escolha nossa focar naquilo que é negativo. É uma escolha nossa focar no que é negativo. O recado de hoje era esse. Eu espero que eu coloque pelo menos uma sementinha, porque eu sei que é muito ruim a gente pensar em coisas nossas, né, que dói lá dentro, imaginar que a gente tem que mexer naquilo. Não é legal, não é gostoso, mas é importante fazer, porque a partir disso a sua vida se transforma. Quer uma vida melhor? Se transforme. Eu te envio agora um grande beijo no seu coração, muitas transformações.